crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Meus amores, para a aula de hoje vocês vão precisar do livro didático de vocês. Nós vamos ver o assunto da página 128 e 129. Então, se você não está com o seu material, pausa o vídeo bem rapidinho, corre lá buscar e volta aqui com a prof. Na aula de hoje, meus amores, nós vamos falar sobre o uso da água. Isso mesmo. E o uso da água é a continuação de um dos impactos ambientais. Mas a água, prof? Isso mesmo. Vocês sabiam, crianças, que o uso da água pode causar um impacto ambiental? E sabe como? Na agricultura e na pecuária, lembra que nós já vimos nas aulas anteriores? Esses dois ícones, a agricultura e a pecuária, eles utilizam muita água mesmo. Por quê? Na pecuária, os animais precisam tomar a água, né? Então, utiliza-se bastante água para os animais poderem sobreviver, mas principalmente na agricultura é utilizado muita água, na irrigação, né? Então, as plantas, para elas serem cultivadas e desenvolvidas, elas precisam da água. Mas na agricultura, somente a água da chuva não é o suficiente, até porque tem dias que nem chove, né? Principalmente nesse período de seca que nós estamos vivendo. Então, como não tem água da chuva, eles precisam regar essas plantas, né? E nós temos muitas e muitas plantações pelo Brasil inteiro. Então, isso acaba utilizando muita água. E isso pode causar um impacto ambiental, né? Porque nós não temos tanta água assim no nosso planeta. Mas para a gente saber bem certinho sobre esse assunto, nós vamos ler a página 128 do livro de vocês. Então, olha só, crianças, peguei o meu marca-texto aqui para a gente marcar as coisas importantes, ok? E nós vamos ler o que está dizendo aqui no livro, tá? Então, olha só. O uso da água. As atividades agropecuárias necessitam de grande quantidade de água. A agropecuária é a agricultura com a pecuária, certo, crianças? E os agropecuaristas não podem depender somente da água da chuva para manter plantações e animais. Por isso, usam a irrigação. Lembra que a prof falou agora há pouco? Irrigação é esta imagem que vocês estão vendo aqui, tá? São a água que sai dos canos para regar as plantas, tá? A água utilizada na irrigação precisa ser captada de rios, lagos, canais, açudes e a água que vem lá do subsolo também. Então, além da água da chuva, eles tiram a água do rio, tiram dos lagos, dos canais de água, dos açudes e do subsolo. Então, eles tiram a água desses locais para poder fazer a irrigação, tá? O que pode provocar impactos negativos ao meio ambiente e às pessoas, né? Porque vai tirando a nossa água, vai utilizando essa água que nós temos no nosso planeta, ok? Vamos ler esta imagem aqui, o que está escrito nesse quadradinho? Durante a instalação de bombas e tubulações, pode haver desmatamento da mata ciliar. Além disso, a captação de água dos rios pode provocar diminuição do volume de suas águas. Olha só. Então, eles vão tirar a água dos rios, certo? Isso pode provocar diminuição do volume de suas águas. Então, pode diminuir a quantidade de água nos rios, tá? Quando ele fala aqui na instalação de bombas e tubulações, é que para fazer a irrigação, eles precisam de canos, né? Eles precisam fazer todo um processo onde a água vai ser bombeada e levada pelas tubulações. E para instalar essas tubulações, e principalmente as bombas que são grandes, igual vocês estão vendo aqui na imagem, eles precisam fazer um desmatamento, então eles precisam tirar uma área de vegetação para instalar essas bombas. Então isso também pode ocorrer um impacto negativo, né, no meio ambiente, ok, crianças? E aqui diz assim: para construir um açude, muitas vezes é necessário represar um trecho de rio.
Isso afeta o fluxo natural das águas e a vida aquática, além da mudança da paisagem com o alagamento da região. Então, crianças, quando nós construímos um açude, né, ele vai precisar tirar um trecho do rio, certo? Isso vai afetar a água natural que está ali. E outra coisa muito importante é que a água dos açudes, crianças, quando ela fica muito tempo parada, né, ela pode conter alguns agrotóxicos que são usados na agricultura, né, e também resíduos orgânicos, ok? Então, isso pode prejudicar o solo, ok, crianças? Então, por isso que também vai ser um impacto negativo. A agricultura é uma grande consumidora de água, mas é possível manter a produção de alimentos e reduzir o gasto com água. Veja aí algumas dicas. Em vez da irrigação por sulcos ou fluxo contínuo, adote o sistema de gotejamento. Ele é mais preciso, fornece a quantidade de água que cada planta necessita e reduz em até 50% o consumo. Outra boa solução para pequenas e médias plantações é cobrir a área com telas que reduzem a ação dos raios UV do sol. Elas diminuem a evaporação e economizam até 20% de água. E mais uma dica: irrigue sua plantação no início da manhã ou no fim da tarde. O solo mais frio ameniza a evaporação e facilita a absorção de água pelas plantas. Atividades. Crianças, na atividade de hoje, eu vou pedir para vocês abrirem o livro de vocês na página 129, ok? Vamos responder o exercício 1 e o exercício 2. Vamos lá? Exercício número 1. Por que as atividades agropecuárias usam grande quantidade de água? Ou seja, o que a agricultura e a pecuária usam, tá? Que vai utilizar grande quantidade de água. Vamos escrever ali? Então, olha só, crianças. Porque as plantas e os animais precisam da água para sobreviver e se desenvolver. Por isso que a agropecuária utiliza tanta água, certo? Exercício número 2. A tabela a seguir representa a quantidade de água gasta para produzir alguns de nossos alimentos provenientes do campo. Então, é quanta água utiliza para produzir esses alimentos que nós consumimos, ok? Leia atentamente e responda. Então, uso da água na produção de alimentos. Quando nós vamos produzir o leite, ou seja, 1 litro de leite, nós utilizamos 1 litro de água. Para produzir 1 quilo de milho, nós utilizamos 900 litros de água. Para produzir uma unidade de um ovo, nós utilizamos 200 litros de água. Para fazer 1 quilo de soja, nós utilizamos 1.800 litros de água. E para produzir 1 quilo de trigo, nós utilizamos 1.300 litros de água, certo? Então, olha só quantos litros de água nós utilizamos para produzir essas quantidades desses produtos que nós consumimos, certo? Agora, nós vamos responder desde a letra A até a letra D. Letra A. Quantos litros de água foram gastos para produzir 1 quilo de soja? Então, nós vamos olhar aqui na tabela. Soja, tá? 1 quilo de soja foi utilizado 1.800 litros, certo? E 1 quilo de milho? Quantos litros de água foram gastos? O milho está aqui, certo? 1 quilo de milho precisou de 900 litros de água, ok? Letra C. Se fizéssemos uma omelete usando 2 ovos, quantos litros de água gastaremos? Então, olha só, crianças, a prof fez aqui uma relação para vocês entenderem. Então, para fazer o omelete, nós precisamos de 2 ovos. Um ovo utiliza 200 litros, mais um ovo utiliza mais 200 litros. Então, nós vamos somar a quantidade de litros de 2 ovos, ok? Então, nós fazemos 200 litros mais 200 litros, que é igual a 400 litros de água que foram utilizados, certo? E letra D.
E se fizéssemos um bolo usando 1 litro de leite e 1 quilo de trigo? A mesma coisa. Nós vamos pegar aqui 1 litro de leite, que equivale a 1.000 litros de água utilizados, certo? E um trigo, né? 1 quilo de trigo, que é usado 1.300 litros de água. Então, nós somamos 1.000 mais 1.300, que dá um total de 2.300 litros. Certo, crianças? Terminando esta atividade, vocês vão abrir o formulário que a prof vai deixar disponível no Classroom de vocês, para vocês responderem umas perguntinhas, combinado? Leiam com bastante calma, bastante atenção e não esqueçam de me enviar no final. Boa aula, meus amores, e até semana que vem. Beijos no coração!